Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, até aqui o Senhor tem sido presente em nossas vidas. Pai, a presença do Senhor, a unção, o poder do Senhor é tremendo nesse lugar. Aqui é a tua casa, Betel, casa de oração, casa onde a família se encontra com o Pai. Bendito é teu nome. Abra as Escrituras para nós esta manhã. Revela-nos a tua boa, agradável e perfeita vontade, assim na terra como no céu. Trabalha no nosso interior e continua preparando o nosso interior, nossa vida, nossa alma, nosso espírito, para a restituição que o Senhor já tem preparada para nos devolver de tudo que foi roubado do teu povo. Desde a época da igreja primitiva, Senhor, quantas coisas foram roubadas, tiradas, arrancadas, saqueadas de nós, do teu povo. E hoje estamos vivendo um tempo de restituição, um tempo de restauração de todas as coisas. Eu te agradeço, abençoo este povo e que a tua palavra venha, Senhor, de encontro com aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? A nossa ministração de hoje tem um tema: Deus é especialista em devolver o que parecia perdido. Se eu perguntar para vocês, alguém perdeu alguma coisa? Alguém enganou você alguma vez? O inimigo roubou a gente alguma vez? Eu sei que as duas mãos seriam pouco para a gente levantar. Se nós começarmos a lembrar desde a época que o povo de Deus, os hebreus, o povo israelita, ficaram presos por apenas 400 anos, pouco tempo, no cativeiro egípcio. E aí eles estavam privados de liberdade, de paz, de alegria, de tudo. E o que aconteceu? Deus levanta alguém, como sempre em todas as dispensações, Deus levanta alguém para salvar e dirigir o seu povo. E para resgatar, restituir pelo Espírito aquilo que foi roubado. Deus levanta Moisés para tirar aquele povo do cativeiro. Eles perderam a paz, eles perderam tudo, perderam a liberdade, perderam a identidade. Saíram do Egito, caminharam para Canaã, apenas 40 aninhos, passa rápido. E mesmo no caminho, eles estavam tão presos num cativeiro, tinham perdido tudo e ainda muitos sentiram saudades do Egito. Eu não tenho saudade do meu passado, eu tenho certeza que você não tem saudade do teu passado antes de conhecer ao Senhor. Porque no momento e no dia em que nós realmente recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, a nossa vida começou a mudar a partir daquele dia. E hoje, o Senhor tem algo para nos entregar sobre restituição. Eu quero compartilhar 2 textos que vão estar alinhados espiritualmente. O primeiro deles está em Joel, todo mundo conhece, Joel 2, versículo 25 ao 27. E a Bíblia fala assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador. É uma equipe de ladrões, uma equipe terrível de ladrões insaciáveis. Onde eles passam, eles destroem. Mas a segunda parte fala: comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus. Perceba que a situação muda. E aí no livro de João 10:10, que eu tenho certeza que ninguém conhece, a Bíblia fala: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, o Senhor está falando, para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém, queridos? E restituição é vida em abundância. Restituição é receber do Senhor 7 vezes mais. Pastora Lília não precisa mais, só 7 está bom, né? 7 é o suficiente. Louvado seja Deus.
7 vezes mais tudo aquilo que o inimigo roubou. E quando a gente fala tudo, o que é tudo, queridos? É tudo. Tudo que foi roubado. E quando a gente pensa nisso, restituição, não é só questão financeira. É tudo. É identidade, é amor, é paz, é alegria, é sossego, é saúde, é restauração de casamento, dos relacionamentos, é restauração e restituição de um trabalho. Tantas e tantas coisas. Se nós fôssemos escrever uma lista aqui, daria um livro de tudo que o inimigo tem roubado de todos nós. E ainda vão faltar folhas para escrevermos tudo aquilo que Deus nos quer restituir. Há um alinhamento espiritual entre esses versículos. E aí nós começamos a imaginar. Existem pessoas que perderam dinheiro. Eu conheço muitas. Você também. Pessoas que perderam oportunidades. Quantos aqui já perderam oportunidades na vida? Todos nós perdemos. Empregos. Quantos já perderam empregos? Alguns perderam saúde. Perderam relacionamentos. Perderam a identidade. Outros perderam a paz, a alegria, a esperança, ou anos inteiros de suas vidas. Mas o nosso querido irmão Joelzinho está falando, restituir-vos-ei os anos, não um dia, uma hora, uma semana, 15 dias, 2 meses, anos que foram roubados, e tudo que foi roubado em todos esses anos. Um pode ter 1 ano, um pode ter 2, um pode ter 10, um pode ter 20, mas Deus prometeu e Deus garante que vai restituir tudo aquilo que o cachorrão do chifrudo roubou de cada um de nós. Da nossa vida, da nossa paz, da nossa família, da nossa casa, das empresas, de quem é empresário. Queridos, há perdas causadas por escolhas erradas. Quantas vezes nós fizemos escolhas erradas? Aqui ninguém fez, amém? Quantas vezes decidimos achando que aquilo era correto e não era? Era para ter decidido com a outra coisa. E a gente acabou perdendo. Nós demos legalidade para o inimigo nos roubar, nos saquear. Nós deixamos a porta aberta para o ladrão entrar. E se a porta estiver fechada e trancada, o ladrão não entra, ele não vai roubar. E se ele tentar, tem alarme, que são os anjos do Senhor. O alarme começa a apitar e o ladrão não vai conseguir entrar. Então, queridos, há perdas provocadas por pessoas. Quantos aqui já tiveram perdas provocadas por pessoas? Eu teria uma lista para contar da minha vida, né? Perdas por pessoas e perdas financeiras por pessoas e empresas. Há perdas decorrentes das circunstâncias. Muitas vezes estamos enfrentando um momento difícil e aí estamos passando por uma situação. Aquela situação, ela tem etapas que vão se desenvolvendo positivamente ou negativamente na nossa vida. Se é positivamente, tudo bem, mas quando ela está passando uma etapa negativa, nós podemos perder. Nós podemos perder a paciência, nós podemos perder o ânimo, nós podemos perder o incentivo, nós podemos perder a motivação. Olhem quantas coisas nós podemos perder e Deus quer nos restituir de tudo isso, queridos. O ânimo, muita gente fala que perdeu a fé. Lembra a semana que retrasada que eu falei, né? Que a fé a gente não perde, a fé é um dom de Deus. Mas muitos acham que perdeu a fé, então a gente tem que ajudar a procurar. Onde está a fé desta pessoa? Está guardada sem praticar, ou seja, ele não perdeu nada, ele apenas deixou de praticá-la. Mas por que alguém deixa de praticar a sua fé? Porque muitas vezes essa pessoa pode acreditar que não está funcionando nada. Ela pode acreditar que ela vai usar a fé dela para quê, se não vai ter nenhum resultado. Então ela precisa ser motivada. E quem é o melhor motivador da nossa vida é o Espírito Santo, queridos. É Ele que vai nos motivar. Ele que vai falar, peraí, acorda, vamos lá, ânimo, anda, coragem, força. O que Moisés falou para o Senhor, se o Senhor não for na minha frente, eu não vou. Muitas vezes nós estamos ali entre duas situações que a gente não consegue decidir. Espírito Santo, me ajuda. Coloco no meu interior a certeza, é por aqui, por ali ou por nenhum dos dois lugares. Muitas vezes nós acabamos sendo saqueados pelo inimigo por decisões erradas.
Mas quando nós encontramos o caminho certo, Deus, Ele nos exorta, Deus nos exalta, Deus nos restitui e tantas outras coisas maravilhosas. Existe uma verdade que permanece sempre. O Deus da Bíblia continua sendo o Deus da restituição. Sempre Ele vai ser o Deus da restituição. Ele não falha, Ele não engana, Ele não mente. Ele sempre vai restituir aquilo que foi roubado. Mas, queridos, um detalhe muito importante. A restituição, sabe onde ela começa? No altar. Quando eu e você estamos no altar, estamos diante do Senhor, e eu já vou aproveitar uma oportunidade, deixar uma dica. Você tem um altar na sua casa? Um altar de adoração? Que altar é esse? É um lugar, pode ser invisível. É um lugar, é um cantinho, pode ser no seu escritório, pode ser no seu quarto, pode ser na edícula sua, no seu quintal. Você precisa ter um cantinho que é o altar onde você vai e se apresenta ao Senhor. E ali o Senhor vai ministrar, o Espírito Santo vai ministrar no teu coração, no teu interior, e vai te dar as direções em que nós precisamos seguir. A Bíblia fala que o Senhor, Ele endireita as nossas veredas. Se nós estivermos no caminho, era para ir para pegar esse minhocão, era para pegar aquele outro lá, e peguei uma rua errada, o Senhor vem e nos direciona novamente, porque Ele sabe que naquele lugar vai haver perdas, naquele lugar a gente vai ser saqueado, naquele lugar nós vamos ser roubados, mas Deus não quer que o povo dele seja enganado nem roubado. Estamos vivendo um tempo de restituição, queridos. Deus não quer apenas devolver coisas, Ele quer restaurar pessoas. Deus está falando em restaurações. Quando Ele nos restaura, nós estamos preparados para receber a restituição que o Senhor preparou. Às vezes também Deus permite um deserto para curar-nos daquilo que a prosperidade escondia. Olha um pouco, a gente não estava enxergando. Nossas vistas estavam embaçadas. Então o Senhor permite um deserto. Porque quando você entra no deserto, o que tem lá, gente? Não tem nada. Não tem McDonald's, não tem Habib's para comer sirrinha, não tem aquele Burger King, maquininha de Coca-Cola, banco 24 horas, não tem nada. É pó, farinha e pó. Mas aí você começa a olhar, você começa a ver um monte de coisa. Você vê camelo, você vê paisagem, você vê avião, um monte de coisa. É tudo miragem. O inimigo nos engana. Enquanto nós estivermos na ótica humana, nós somos enganados. Mas a partir do momento que nós conseguimos enxergar com a ótica divina, a gente começa a enxergar os caminhos onde nós vamos encontrar aquilo que foi roubado e sermos restituídos. Então o Senhor permite sim um deserto, para curar-nos daquilo que a prosperidade estava escondendo. E restituição, queridos, é uma coisa. Depois da restituição vem a prosperidade. Aí o Senhor vai trazer muito mais para aqueles que são fiéis. E foi ministrado hoje, todo domingo, toda segunda é ministrado. Fiéis no quê? Dízimos, ofertas, primícias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não apenas restaura, Ele restitui. Declara comigo assim: Deus não apenas restaura, Ele restitui tudo o que foi roubado. Em nome de Jesus, louvado seja Deus, queridos. Restituir é devolver aquilo que foi perdido. A gente acha que perdeu, mas não perdeu não. Nós não temos tempo hoje, mas eu poderia contar aqui pelo menos umas 20 situações para vocês que eu presenciei de coisas que estavam perdidas e foram recuperadas. Fica para outras vezes. Os testemunhos são grandes. É muita coisa o que Deus tem feito no meio do povo. Agora, o que o inimigo faz? Tenta nos enganar, cegar nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, nossa mente. Aqui é o campo de batalha. O primeiro campo de batalha é a mente da pessoa, que é onde ele vem e começa. Então ele desestrutura tudo nós. Ele tira a estrutura psicológica, emocional, espiritual de cada um de nós e começa a nos roubar. A gente nem percebe quando você viu, já perdeu tudo, porque a gente está cego. Cego sem a direção do Senhor.
Declara comigo. Quando Deus entra em uma história, a situação muda. Agora, vou perguntar, vocês creem nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Queridos, Deus restitui o tempo perdido. Joel não promete apenas uma boa colheita. Apenas uma boa colheita. Ele promete devolver anos. Quantos são? Quantos anos das nossas vidas foram roubados? Quantos anos nós somos saqueados? Quanta coisa foi tirada de nós? Muitas nós percebemos, outras não. Somente Deus pode fazer aquilo, pode fazer alguém recuperar anos que pareciam desperdiçados. A gente fala, nossa, já passou, né? Ah, porque lá quando eu tinha 30 e poucos anos, por que eu não fiz aquilo? Ah, quando eu tinha 40 e pouco, por que eu não fiz aquilo? Ah, quando eu tinha, vamos parar nos 50, e quando eu tinha 50 e pouco, né? Por que eu não fiz aquilo? Agora o tempo não volta mais. O tempo é de Deus, queridos. Deus não usa relógio. Nós estamos no nosso cronos aqui, mas Deus usa o kairos dele, o tempo espiritual dele para restituir todas as coisas, para realizar aquilo que ele vê que nós estamos preparados para receber de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Anos de sofrimento, anos de lágrimas, anos de... Tem gente que não tem nem estoque de lágrima mais, já secou, de tanto que derramou lágrimas. Mas sabe, queridos, cada lágrima que nós derramamos diante do Senhor, o anjo foi guardando. O anjo guardou e encheu a canequinha. Tem alguns que tem uma vasilha até maior. Tem alguns que é um bujãozinho assim, cheio de lágrimas. Imagina, cada lágrima que você derramou, Deus vai transformar e te entregar uma bênção. Cada lágrima tem um nome. Cada lágrima tem o sabor de um sofrimento. Cada lágrima tem uma situação. E Deus vai restituir tudo aquilo que foi roubado de cada um de nós. Anos de espera, anos de humilhação, misericórdia, quanta coisa. Declara comigo, queridos, quando Deus restitui o tempo, Ele acelera processos. Oh, louvado seja Deus! Talvez a gente pense, né? Eu perdi 20 anos. Deus fala, eu sei devolver aquilo que você considera irrecuperável. Sabe aqueles casos de a pessoa, ela não consegue ter filho? Problema no útero, então, enfim, teve que fazer uma cirurgia, tirou o útero, aquelas coisas todas que a gente sabe. Mas, de repente, Deus cria um útero novo. Deus cria um ovário novo. E a pessoa fica grávida. E ela tem um nenenzinho. Todas as vezes que ela olha para o seu filhinho, para a sua filhinha, você é fruto do milagre, você é restituição. Você consegue imaginar um negócio desse? A pessoa estava sem condições nenhuma, mas o Senhor espiritualmente restituiu. E aquela criança é fruto da bênção, da vitória e da restituição. Queridos, Deus restitui também a honra. Isso é algo muito sério. É sério, porque Deus leva isso de uma forma muito importante. Jó perdeu bens, filhos, saúde, posição, Jó perdeu tudo. Mas o interessante é que Jó ele era um homem fiel. Só que Jó conhecia Deus de ouvir falar. Jó não tinha intimidade, não tinha relacionamento, não tinha comprometimento com Deus, ele não conhecia Deus. Como muitas vezes, lá no passado, nós sabíamos que existia um Deus. Sabíamos que um Deus que criou a terra. Mas nós não tínhamos o conhecimento verdadeiro e espiritual dele. Do Deus que é poderoso. Parecia o fim para Jó, mas Deus escreveu um novo capítulo. No último capítulo de Jó, 42, versículo 10, Deus chega e pede para Jó orar pelos seus amigos. Olha que loucura. Os amigos foram visitá-lo. Era para eles animá-lo, incentivá-lo e orarem por ele. Mas Deus levanta aqui Jó para orar pelos seus amigos. Então mudou o Senhor a sorte de Jó e lhe deu o dobro de tudo o que antes possuía. Tudo que foi roubado foi restituído muitas vezes mais.
O mesmo Deus que era, nós cantamos hoje, o mesmo Deus que era, Ele é e será sempre, queridos. O Deus que nos escolheu para amarmos Ele, para servirmos Ele, para que Ele cuidasse de nós. O que Ele falou? Todas as necessidades eu vou suprir. Falta alguma coisa? Nós não temos tudo que queremos, que sonhamos, que planejamos. Mas será que tudo que a gente quer, sonha, planeja e deseja, nós precisamos? Porque aquilo que realmente precisamos, o Senhor não deixa faltar de jeito nenhum. Amém? Louvado seja Deus. Deus não apenas devolveu para Jó, mas Deus multiplicou tudo. Porque a restituição divina normalmente ultrapassa a perda. É 7 vezes mais. Olha para quem está do teu lado e fala, aguarde que vai voltar 7 vezes mais para você, em nome de Jesus. É 7, não é 5, não é 6, não é 8. 7 vezes mais, queridos, tudo que roubou. Quem é que gosta de sonhar aqui? Todo mundo sonha. As pessoas chegam para mim e falam, nossa, eu tive um sonho ruim, então é pesadelo. Para mim, sonho é coisa boa. Recheado de creme, não é esse sonho que eu estou falando. Esse é da padaria. Ai, tive um sonho ruim, nossa, acordei, mano, isso é pesadelo, isso é coisa. Sonho é coisa boa. Então, Deus, queridos, restitui sonhos. José, quem conheceu José? Menino bom, sofreu largado, com os irmãos daquele, quem precisava do inimigo, gente. Fizeram um buraquinho, colocaram ele lá. Venderam ele como escravo, ganharam uns trocadinhos em cima dele. Jesus poderoso. Mas aí José recebeu sonhos quando ainda era adolescente. Vieram o poço, a escravidão, a prisão. Nossa, mas será que Deus esqueceu da promessa para ele? Nós estamos acostumados a ouvir a promessa meio-dia e achar que meio de meio o Mercado Livre já vai entregar a promessa para a gente em casa. Não é assim. O Mercado Livre entrega no dia, às vezes, né? Se comprar cedinho, às vezes, até no mesmo dia entrega para você. Não é propaganda, não, tá? Mas não é assim. Deus falou, então Ele vai preparar a gente agora para recebermos aquilo. E você acha que, de repente, olha, falou meio-dia, às 11h30, você já quer receber. Calma, não tenha pressa, não. Calma, se prepara para receber, para que o inimigo não roube da gente aquilo que Deus está entregando nas nossas mãos. Isso é muito importante, queridos. Deus nunca esquece aquilo que promete. No único dia, José saiu da prisão, recebeu autoridade, recebeu honra. E vocês sabem o que José ele era? Ele era o CEO do Egito. Na linguagem de hoje, né? Ele era o CEO do Egito. Bacanão. E ainda teve misericórdia, graças a Deus, misericórdia e compaixão da sua família, dos seus irmãos. A hora que descobriram que era ele, era tão perdido, vai matar a gente, vai mandar prender a gente, que nada, ele teve compaixão. Porque ele entendeu o processo. Imagina quanto tempo levou isso. Um rapazinho que estava lá, desprezado pelos irmãos, ele, na verdade ele era o garçom, aquele que levava comida para os irmãos do trabalho. De repente, aquele menino torna-se o chefe do Egito. Imagina os Estados Unidos hoje, imagina o Egito naquela época. Vamos fazer uma analogia geográfica e espiritual aí. O Egito naquela época era o país que achava que mandava em tudo. Os Estados Unidos também acha. Você imagina um cara hoje, nos dias de hoje, ser abaixo do presidente dos Estados Unidos, o cara ser o chefão. É um poder enorme. Deus pode entregar esse poder para quem Ele quiser. Ele escolheu cada um de vocês aqui para algo, para o reino de Deus. E Ele sabe que todos nós cremos na palavra dEle. E nós esperamos a restituição. Alguns falam, mas espera aí, Deus não é responsável, eu que deixei o inimigo me roubar, eu que permiti, inconsciente ou não, voluntariamente ou não, eu permiti que o inimigo me roubasse. Mas Deus sabia que naquela época, por falta de conhecimento, nós deixamos ser enganados. Mas Deus quer nos devolver tudo aquilo, inclusive sonhos. Quem não sonha mais vai sonhar hoje, amém? E o sonho é bom, tá? Não me venha falar amanhã, eu tive um sonho ruim, eu vou brigar com você. Sonho ruim é pesadelo.
O Senhor vai colocar sonhos maravilhosos. Você vai dormir tranquilo, em paz. O Senhor Jesus vela pelo teu sono, você vai ter sonhos. E Deus vai começar a te mostrar onde Ele vai começar a restituir na sua vida. Qual a área da sua vida que Ele vai começar a restituir. A gente fala, ai Senhor, começa por essa área aqui. Deus sabe a prioridade da nossa vida, onde Ele vai começar a restituir. Fiquem atentos a isso, porque a restituição já começou. Ela pode não ter chegado no teu endereço ainda. De repente trocou de casa, trocou de CEP. Mas a restituição já está a caminho, queridos, em nome de Jesus. Receba isso na tua vida. Declara comigo aí, a minha promessa apenas aguarda o tempo certo. Louvado seja Deus. Deus restitui a alegria. Quantos aqui já perderam a alegria alguma vez? A gente nem sabe contar quantas vezes a nossa alegria foi perdida. No Salmo 51, versículo 12, a Bíblia nos diz, o salmista diz, restituir-me a alegria da tua salvação. Querido, salvação traz alegria. Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando estamos tristes, nós estamos fracos. Quando estamos desanimados, nós ficamos sem coragem. E como é que nós vamos receber a restituição? Se não estamos confiantes que ela vai chegar. Não sabemos o dia, nem a hora, mas temos certeza, pela fé em Cristo, que nós seremos restituídos 7 vezes mais de tudo aquilo que foi roubado de cada um de nós. Não importa o tempo, a quantidade, o valor, ou em que área que foi, o quantos anos foram. Ele não pediu riqueza, não pediu fama, não pediu poder, pediu alegria. Salmista, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. O que é um espírito voluntário? Quando eu e você estamos disponíveis ao Senhor, quando eu e você falamos, Senhor, eis-nos aqui, o meu espírito ligado com o Espírito Santo, você, o teu espírito ligado com o Espírito Santo, estamos falando, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, ou me envia para quem o Senhor quiser, onde o Senhor quiser, para que eu faça a tua vontade. Mas para isso, eu e você precisamos saber e conhecer qual é a boa, agradável vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente descobre, a gente sabe o que Deus quer, sabe o que Deus tem, então a gente sabe o que tem que fazer. Então o que nós temos que fazer? Ter a alegria da salvação do Senhor, porque estamos sendo sustentados com um espírito voluntário, que o salmista disse. Aí nós vamos vencendo um dia de cada vez. Existem muitas pessoas que possuem bens, mas perderam a alegria. E somente Deus consegue devolver a alegria ao coração ferido. Quantos aqui já perderam emprego alguma vez? Você perdeu o emprego e ficou feliz da vida? Ai, que alegria, fiquei sem emprego. Ai, tu não contente. Misericórdia. Você fala, e agora? As contas todo mês vem, não vem? Você paga o boletim, no mês que vem não vem boletim, não. Você paga a luz, no mês que vem chega de novo a conta. Você paga condomínio, o mês seguinte vem a conta. E você se atrapalha, como é que você vai fazer? Deus restitui famílias. Quantas famílias já foram destruídas? Quantas famílias foram prejudicadas? Quanta coisa o inimigo veio, cirandou no meio da família. O filho pródigo mesmo. O filho pródigo falou, olha, eu quero viver. Estou aqui, eu quero sair da caixinha. Dá a minha parte da herança, eu vou viver minha vida. Vou o mundão aí. Foi, nós já sabemos o que aconteceu. Perdeu tudo. Começou a comer aquelas coisinhas lá que os porcos comiam. Aí ele viu que os empregados do pai dele comiam e passavam bem. Ele falou, meu Deus, pisei na bola, fiz besteira. A ganância, a vontade de ter liberdade, de ser independente. Aí que ele falou, voltou para casa. O pai falou, não, se vira. Você não quis ir embora? O que o pai fez? Recolheu.
O que aconteceu com a vida dele? Ele teve a sua vida restituída. Matou lá um novilho mais bonito, pegou lá uma roupa bonita, um anel, entregou para o filho. Aquele que estava perdido, voltou. Aquele que havia perdido, aquilo que havia perdido, tudo que havia perdido na nossa vida vai voltar, vai ser restituído, queridos, em nome de Jesus, para a honra do Senhor. Deus continua restaurando famílias. A restituição também começa no coração, queridos. Se o nosso coração não estiver preparado para receber, não acontece. Antes de devolver bens, Deus trabalha no interior. Eu sempre costumo dizer que nós precisamos ter ambição. Ambição é algo muito importante. Nós temos que ter ambição e com isso temos que ter um objetivo. Mas a ganância já não é de Deus. Ganância não vale nada. Muitas pessoas chegam para mim, olha, eu preciso mais, mas eu falei, viu, você já tem 20 casas, já tem 4 carros, você já tem isso, aquilo. O quanto mais você precisa, você só pode andar de um carro de cada vez. Você só pode morar numa casa de cada vez. Para que ter tanto mais? Deus não é contra a prosperidade. Mas prosperidade com responsabilidade. Aí sim. E aí Deus vem e traz tudo aquilo e entrega e prepara e proporciona tudo aquilo que eu e você precisamos. Quem não sonha em ter seu apartamento, sua casa própria, seu carro, casar, ter família, ter filhos? Todo mundo sonha. Tudo bem, isso é objetivo, maravilha, vamos lá. Vamos orar e vamos buscar, vamos vencer. E quando chegar e termos tudo isso, Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. E eu sei que o Senhor vai continuar ajudando. Ambição, responsabilidade, comprometimento. Antes da bênção externa, Deus transforma cada um de nós. Deus transforma a pessoa. Muitos querem prosperidade sem transformação. Mas Deus primeiro cura, depois Deus estabelece e depois Deus honra. Da mesma forma que nós honramos o Senhor com os nossos dízimos, ofertas e primícias, Deus nos honra com a restituição. Deus nos honra com a sua presença. Deus nos honra com o seu amor. Deus nos honra com a sua alegria. Deus nos honra, queridos, com tudo aquilo que Ele sabe que eu e você não podemos conseguir se não for através do seu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Queridos, existem princípios para a gente viver a restituição. Arrependimento. É algo difícil para o ser humano. Arrependimento. Deus restaura corações quebrantados. A Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. Deus não olha, Deus não está preocupado com a casca. Deus está preocupado com o nosso interior. Como nós estamos no nosso interior? Estamos transformados? Estamos sendo transformados pelo Espírito Santo? Aí sim, isso é algo que agrada ao Senhor. Perdão. Quem não libera perdão, prende o próprio futuro. Você fica ali aprisionado. Você fica o pé na ratoeira e não escapa. Porque o perdão é algo terrível. Quando eu não peço ou quando eu não libero perdão. Obediência. A restituição anda ao lado da obediência. Somos fiéis? Amém. Então a restituição está chegando. Já estou escutando ela, o chofar da restituição tocado. Estou escutando. Louvado seja o nome do Senhor. Perseverança. A pessoa vai, de repente ela desiste. Daniel orou um dia, Deus já liberou lá na sala do trono, no terceiro céu, Deus liberou a bênção. Mas chegou no mesmo dia? Faltou mais 20 dias. E se o menininho Daniel desistisse, acontece imediatamente. É no tempo do Senhor. Declara comigo, toda promessa de Deus possui um tempo determinado. Glórias a Deus. E Jesus é a nossa maior restituição. Olha que bênção. Temos Ele no nosso interior, através do Espírito Santo.
O pecado roubou a comunhão, a identidade, a paz, a esperança, a alegria, a satisfação, roubou um monte de coisa. Jesus veio para devolver tudo isso quando ele praticou aquele ato profético na cruz do Calvário. Na cruz ele abriu novamente o caminho para o Pai. Nós falamos isso semana passada, né? Criou-se um abismo pelo pecado, nós aqui, Deus ali. E tinha um abismo, um buracão enorme, escuro, que ninguém queria cair lá. Aí Jesus morre na cruz, é como se a cruz fosse uma ponte que nos ligaria novamente ao religare da religião, né? No latim, religare, nos ligaria novamente entre nós e entre o Senhor. O próprio Jesus é o elo de ligação. O ministério dele, a melhor coisa do ministério de Jesus foi a reconciliação. Nós com o Senhor. E através dessa reconciliação, Cristo também venceu na cruz tudo aquilo que foi roubado de nós. Então a restituição também foi conquistada na cruz do Calvário. A maior restituição não é financeira, ela é espiritual. E é voltarmos a ser filhos do Senhor. Amém? Para nós concluirmos, queridos, talvez o inimigo tenha roubado seus sonhos, sua paz, sua família, sua saúde, suas finanças, seus recursos, sua esperança, sua alegria, sua vontade de viver, sua identidade. Mas Deus continua dizendo, eu restituirei, eu restituirei, eu restituirei. O Deus que restituiu Jó, o Deus que restituiu José, queridos, o Deus que restituiu Noemi, o Deus que restituiu Pedro após a sua negação, é o mesmo Deus que continua operando hoje. A história não começou. Ela apenas, a história não terminou, a história apenas está começando. A nossa história apenas está começando. A nossa restituição apenas está começando. O novo ciclo da nossa vida apenas está começando. Olha o que fala em Isaías, preste bem atenção nesses 3 versículos que eu quero ler com vocês. Isaías 61, 7, fala assim: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Ah, eu fui envergonhado, eu passei humilhação. Quantos de nós não passamos isso? Jesus passou. Tereis dupla honra. Receba isso na tua vida em nome de Jesus. Jeremias 30, 17. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Salmo 71, 20. Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida. Lembra de João 10, 10? Vida e vida em abundância. Quando fala assim, vida em abundância, é a restituição daquilo que foi roubado de cada um de nós, em todas as 7 áreas da nossa vida, queridos. Em nome de Jesus, declara comigo, quando Deus decide agir, o impossível torna-se testemunho. Oh, aleluia, louvado seja Deus. No Salmo 145, versículo 9. O Senhor é bom para com todos, não é só para alguns. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom para todo mundo, queridos. E as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. E nós sabemos que as misericórdias do Senhor se manifestam em nossa vida porque nós temos uma aliança com o Senhor. As misericórdias só se manifestam onde existe aliança. E a aliança que nós temos é a nova aliança de sangue de Cristo Jesus. Por isso que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e não tem fim. Nossa, mas será que Deus tem tanta misericórdia para todo o povo dele? Tem misericórdia sem fim, em nome de Jesus. Declara comigo, restituição não é apenas receber de volta o que foi perdido. É Deus restaurar em nós a capacidade de viver novamente tudo aquilo para o qual fomos chamados. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Agora você vai renunciar. Eu adoro esses momentos de renúncia.
A gente apaga tudo aquilo que não serve para a nossa vida. Preparados? Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Renunciar a todo ciclo de roubo e perda nas nossas vidas. Declara comigo, em nome de Jesus Cristo. Eu renuncio a todo ciclo de perdas, destruição, desperdício, devoração e roubo que tem atingido minha vida, minha casa, minha família, meus recursos e tudo aquilo que Deus confiou em minhas mãos. Renuncio a toda mentalidade de escassez, medo, fracasso e impotência diante das perdas. Declaro que a minha história não será definida pelo que eu perdi, mas pelo que Deus é capaz de restaurar. Aleluia! Eu me posiciono em fé diante do Senhor e declaro: o que foi perdido não determina o meu futuro. O que foi roubado não terá palavra final. Deus é a minha fonte, o meu provedor e o meu restaurador. Renúncia ao direito de permanência da perda. Eu renuncio, em nome de Jesus, a toda concordância, consciente ou inconsciente, com ciclos de perda, fracasso, destruição e retrocesso. Renuncio a todo pensamento de que sempre será assim. Não vai ser sempre assim, não, em nome de Jesus. Renuncio à aceitação da derrota como destino. Renuncio à acomodação diante daquilo que Deus deseja restaurar. Declaro que não permanecerei espiritualmente, emocionalmente, financeiramente ou ministerialmente preso ao passado. Eu tenho que olhar para o meu futuro em todas as áreas e enxergar com a ótica divina o que Deus vai realizar. Em nome de Jesus. Glórias. Eu encerro ciclos de perdas e me posiciono para viver um novo tempo de restauração. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, renuncio a todo ciclo de destruição que tem atingido minha família. Renuncio a padrões de divisão, abandono, desonra, conflitos, vícios, endividamento, fracassos, desunião e destruição de relacionamentos. Declaro que aquilo que foi destruído será reconstruído. Em nome de Jesus, aquilo que foi quebrado será restaurado. Aquilo que foi perdido será colocado diante de Deus para que Ele conduza o processo de restituição. Oh, glórias a Deus. Eu renuncio a toda prática, decisão, comportamento ou ciclo que tenha contribuído para a destruição financeira, desperdício, desorganização, endividamento e perdas. Renuncio à imprudência financeira. Renuncio à falta de planejamento.
Renuncio ao consumo descontrolado. Renuncio a decisões tomadas pelo medo, pela ansiedade, pela insegurança ou pela impulsividade. Declaro que recebo sabedoria para administrar aquilo que Deus coloca em minhas mãos. Senhor, coloco diante de Ti tudo aquilo que me foi roubado, destruído, desperdiçado ou retirado da minha vida. Não apresento essa declaração como vingança contra pessoas, mas como uma expressão de fé na Tua justiça e na Tua capacidade de restaurar. Declaro que Deus pode abrir portas que foram fechadas. Pode restaurar oportunidades. Reconstruir relacionamentos. Recuperar projetos. Levantar recursos. Restaurar dignidade. Renovar esperança. Pode transformar perdas em testemunhos. Por glórias a Deus. Recuperarei princípios. Recuperarei disciplina. Recuperarei organização. Recuperarei relacionamentos que serão restaurados. Recuperarei oportunidades que Deus novamente colocar diante de mim. Recuperarei minha capacidade de sonhar. E recuperarei minha esperança. Recuperarei minha disposição para trabalhar, construir e avançar. Oh, louvado seja Deus. Pai querido, eu quero declarar sobre o Teu povo agora, em nome de Jesus, que todo ciclo de perda está interrompido e encerrado. Que toda mentalidade de escassez seja confrontada pela verdade da palavra. Que toda área emocional ferida encontre tratamento e restauração. Que famílias sejam reconstruídas, relacionamentos sejam restaurados, projetos sejam retomados, portas legítimas sejam abertas, que a sabedoria seja multiplicada, que os recursos sejam administrados com responsabilidade, que oportunidades sejam discernidas e que a igreja caminhe em integridade e que aquilo que Deus determinar como restituição seja recebido com gratidão, maturidade e responsabilidade. Declaramos um novo tempo de reconstrução, restauração, reposicionamento e avanço. E declaramos que Deus continua sendo o Senhor da nossa história, da nossa casa, dos nossos recursos, da nossa família, dos nossos dons, do nosso ministério, da nossa igreja, dos nossos projetos e do nosso futuro, em nome de Jesus. Amém, amém e glórias a Deus. Amém, queridos? Santo é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ele, hoje e sempre, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Preparados para